Olá, começando do 114º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Garota com frio novamente. Gelou aí? Muito, muito. Mas foi um fim de semana aconchegante, porque eu mergulhei nos papers e artigos e tudo que foi publicado sobre a tal da vacina para câncer, que foi feita com a ajuda de IA. Muita gente me encaminhou, me marcou nas postagens, então vamos destrinchar isso para o pessoal que não é da área entender o que está sendo feito. Ótimo. O que, sabe o quê? Me inclui. Então tô também ansioso para aprender com você a respeito disso. E imaginei mesmo que você teria recebido um tsunami dessa notícia, dessas dicas. O que é ótimo, né? Quer dizer que você é referência disso para muitas pessoas, o que é sempre bom, né? Eu te mandei o paper da Nature, né? Sim. Tá, é a partir dele que eu preparei a pauta aqui então, né? Fui atrás de outras publicações aí da Moderna, mas a gente vai disponibilizar o link aí para Nature, que se eu não me engano ele tá aberto, então o pessoal pode dar uma olhadinha, jogar na IA lá, perguntar, tirar suas dúvidas, mas a gente vai dar uma destrinchada aqui também, tá bom? Sem dúvida. Mas vamos lá, antes disso, começar com os follow-ups sobre os últimos episódios. E a gente comentou sobre prompts na semana passada, que aquela engenharia toda de prompts que era até necessária no começo, agora tá menos necessária. E um ouvinte anônimo falou o seguinte, né, que ele concorda com o que a gente falou e acrescentou que hoje, ele falou, eu entendo que funciona melhor você pedir para o ChatGPT ajudar para você gerar o prompt em si do que começar a frase dizendo que ele é um especialista. Então tá aí uma dica que eu vejo as pessoas usando mesmo. Ó, eu preciso que você faça uma coisa aqui assim, mas qual o melhor prompt que você diria que é bom para eu fazer para você me fazer? E aí, ele formulando isso já ajuda também a ir direcionando a conversa para ativar mais rápido os neurônios certos. Você já fez isso? Já viu quem faça isso? Tende a fazer isso? Não. Mas em rede social a gente vê muitas coisas assim. Não dá para acreditar tudo que a gente vê em rede social, né? Eu acho que cada um tem uma experiência e eu estava vendo a questão da doença do Lito e tal, e mais alguns amigos também. E eu vi que, embora a gente tenha feito perguntas muito parecidas, as respostas da IA para mim e os links tal, são completamente nerds sobre Prions. E a outra pessoa que viu, nossa, mas eu não entendi nada do que a IA tá falando. Por que ela está falando assim? Bom, é porque ela me conhece, né? Então ela vai no aspecto mais molecular da coisa, né? Enquanto para você que é leigo, ela destrincha de forma mais clínica, mais básica. Então, com o tempo, eu acho que as IAs vão se adequando, né? Então o GPT de um não é igual ao GPT do outro. Sim, é engraçado às vezes que eu mando alguma coisa no GPT, eu falo assim, me ajuda a entender isso aqui. Ele fala, isso aqui, não sei o que, não. Quer que eu já dê umas opções de título pro 95Mac? Fala, não é pro 95Mac, eu só quero entender isso, sabe? Então é curioso que ele tenta ser proativo, às vezes eu falo, nossa... Que engraçado, sabe que o Claude também me sugere, assim, às vezes eu tô discutindo uma coisa nada a ver, aí ele puxa assim, vamos colocar isso na pauta do área de trabalho? Eu falei, como assim? Tá bom, deu uma noz. Às vezes são insights legais. Não tinha pensado nisso, não. Igual desse da vacina, né? Então, porque esse paper da Nature, ele não é centrado em IA, né? Então eu tive que ir atrás de outros artigos, outras coisas. Aí quando eu perguntei um aspecto bem técnico, ele falou, você não quer comentar isso na área de trabalho, não? Já que envolve IA. Excelente. Vibe pouting. Muito bom, né? Eu falei, legal. Aí encaminhei os links pro Marcos. Que pauta bacana e tal. Vamos lá. E só uma outra coisa sobre esse follow-up do nosso ouvinte anônimo. Tem uma coisa que eu tenho feito muito no Codex. Porque eu preciso de uma coisa muito específica, geralmente, né? Dos appzinhos que eu tô fazendo aqui, né? Que ele tá fazendo pra mim, no fim das contas, né? Quem a gente quer enganar. E é o seguinte, eu falo, tem uma coisa que eu preciso que você pegue isso, que você faça isso, tem que se comportar desse jeito aqui, mas não faz ainda. Repete pra mim de volta o que você entendeu que eu quero que você faça. Aí, eu quero que você... então, beleza, ou então, putz, não. Esse pedaço aqui, preciso que você faça desse outro jeito. Então, pedir pra ele repetir de volta pra você o que ele acha que entendeu, que você... Ajuda. Isso é uma coisa que pode complementar também. Quando é uma instrução muito complexa que você precisa passar, isso tem me ajuda assim, evitar
uns desvios de caminho dele fazer errado. É bem o gênio da lâmpada, né? De paz no mundo, acabar com a humanidade, sabe? Então pedir pra ele repetir de volta pra você é uma coisa que ajuda. Muito bem. Agora, sobre métodos de escrita, e a gente fala aqui sobre métodos de estudo e de escrita. Né? Essa foi uma outra coisa que certamente você recebeu aos montes, que foi um vídeo do Nicoleles contando qual que é o processo dele para escrever um livro novo. E o conceito que ele fala no começo, e ele já antagoniza logo no começo, acho que aí estava o grande problema, que é assim, como escrever um livro sobre IA na era do culto à máquina. E ele fala, aqui não tem GPT, não tem nada disso, eu que estou fazendo a pesquisa sozinho. Ele mostra, né, tem lá um baú desses de escritório antigão, com centenas de livros que ele está usando para poder fazer a pesquisa, e ele vai grifando o que ele acha importante. Aí eu achei engraçado, ele falou assim, uma boa alma. Aí eu pensei, então é uma assistente, que é humana, poderia ser assistente virtual. Que ela... De carne e osso, né? Exato. Então uma boa alma pega tudo que ele grifou e coloca isso num documento, depois imprime, então tá só as partes grifadas de livros. Com base nisso, ele vai fazendo anotações no que tá grifado, aí disso ele passa a mão também para um caderno, fazendo um resumo, e já mapa mental, esse tipo de coisa, tudo codificado com cores, né? Assim, não é à toa que a Bia recebeu 1 milhão de vezes isso, né? Porque tem, geralmente eu grifo de verde, mas acabou verde, então eu tô grifando aqui de azul. E aí lá no final, a última coisa que ele faz desse processo inteiro de pesquisa, quando vai redigir o livro, aí sim ele redige no computador, num Word ali, né? Então é ele celebrando o fato de não estar usando IA em nenhum momento para escrever um livro sobre IA. E o que eu vi muito dali, e sim, tudo o que ele faz, 100% justificado, é o método dele, que ele passou a vida inteira fazendo esse método, é o que funciona pra ele, né? Mas tem umas espetadinhas que eu percebo que ele dá umas antagonizadas de vez em quando em pessoas que fazem do jeito diferente, que acho que é aí que veio a polêmica grande. Né? E o nome do livro é Nina, que é nem inteligente e nem artificial. Volta e meia ele fala isso nos posts dele, assim, que a inteligência artificial não é nem inteligência nem artificial. Tá, sim, a gente sabe, é machine learning, matemática, estatística, mas ele gosta de dar essa cutucada, né? Mas esse vídeo correu mesmo nas redes sociais e lá no nosso grupo, lá no Mundo Sem Fio, deu uma polêmica danada, né? Nicoleles é um cientista consagrado, produtor de conteúdo, livros, artigos. E claro, ele tem uma equipe para ele, tem alunos ali que podem fazer o trabalho braçal para ele. Né? E muita gente, incluindo o professor Adolfo Braz, que não é Adolfo Neto, é outro Adolfo Braz, que também é professor, ele ficou bem zangado com isso de ele nem citar o nome da boa alma, né? Porque o que tem a boa alma nessa história? Porque ele sublinha, né? Ele pinta com marca-texto, ele mostrou isso lá, e a boa alma pega essas anotações que ele faz no cantinho da página, esses highlights, e digita para ele, né? E ele nem para citar o nome da boa alma, assim, né? Então isso deixou o pessoal um pouco irritado, né? Não é vida real, né? Ele tem pessoas que podem fazer esse trabalho braçal para ele, e ele fica só com a atividade intelectual, realmente, e depois a escrita, né? E o mais louco disso, ele é muito anti-IA, né? Só que ele pode manter o trabalho, eu comentei isso lá no grupo, né? Ele pode manter esse processo criativo, intelectual dele com as ferramentas tradicionais, analógicas, como ele sempre fez sem problema nenhum. Agora, justamente essa parte que ele delegou para a boa alma, a boa alma que é o bom aluno lá, o coitado, poderia ter sido delegado para IA sem ter nenhum tipo de prejuízo ao método de trabalho e estudo dele. É simplesmente digitar, gente. É pegar o que ele sublinhou, o que ele anotou, o que ele escreveu e ficar digitando no computador, né? Você pode colocar lá, fotografa, escaneia, joga na IA lá, separa, faça uma... coloque no Word aqui, digite para mim os trechos que eu selecionei e tal, não adicione comentário nem nada, mantenha só o que eu escrevi, só o que eu sublinhei, puramente um serviço de copiar, tá? Então, isso irritou muita gente ficou braba lá e eu tenho que dar razão pro pessoal
no grupo. O que você achou do vídeo, Marcos? Foi exatamente isso, né? Assim, ele tem uma estrutura que permite que ele não precise de assistentes virtuais que façam o trabalho que quem não tem uma boa alma pra fazer ia fazer exatamente isso. Você tira uma foto, bota um OCR, ou você pega essas fotos todas e fala GPT. Extrai esse texto, né? É uma coisa assim... a ferramenta... Lembrando que ele nasceu meio com isso, né? Até vamos lá, voltar lá atrás, rede convolucional, os primeiros OCRs, Jean LeCun, né? Lá naquele comecinho, quando ele era jovem ainda. Então, assim, vangloriar de não usar tecnologia porque você tem humanos fazendo trabalho que quem não tem humanos usa tecnologia pra fazer, é isso que eu falei, que antagonizou meio à toa, sabe? E todo o resto do processo dele, eu grifo, eu escrevo, eu resumo, eu faço mapa mental. Putz, uma coisa que você faz, né, Bia? Mas sem precisar chamar de idiota incompetente quem faz de outro jeito, porque a tecnologia é malvada. Exato. Isso o cara quer com a carreira apoiada em tecnologia. Perfeito. E nós aqui não somos contra os métodos tradicionais. Eu mesmo uso muito. Ontem ainda eu estava lendo livro de papel mesmo, sublinhando, escrevendo. Eu gosto das duas abordagens. Às vezes eu quero ficar longe de coisas digitais e ficar viajando nos meus próprios pensamentos, vamos dizer assim, né? Eu faço isso ou no Kindle, né, ou no papel mesmo, tá? E ele gosta de canetas tinteiro, eu gosto também. Aliás, eu tô usando uma aquisição nova, que é maravilhosa. Então, se você quer começar a escrever mais à mão e usar uma tinteiro de uma marca boa, confiável, que não é mais que R$150, menos que R$100, você não vai achar canetas boas, tá? Você vai jogar fora rapidinho depois. Mas eu tenho uma da Pilot e uma da Sailor. Se vocês quiserem, pessoal, peçam pra mim lá no Telegram, mandam um @biacunzi. Eu mando os links das minhas duas principais recomendações, tá? Pra vocês comprarem na AliExpress ou na Shopee. E, gente, eu sei que eu tô devendo também os vídeos das dicas do Keep, do Todoist. O que aconteceu, Marcos do céu? Eu não posso elogiar. Eu falei que a minha reforma estava indo maravilhosamente bem. Gente, rompeu um sifão, alagou minha cozinha semana passada. Engraçado que o sifão não fazia parte da reforma, era em outro lugar. Nossa Senhora. Aí também deu um problema elétrico. Instalei umas tomadas, aí coloquei o rack da TV, fui ligar os equipamentos, não ligava. Aí eu comprei aquelas tomadas que tem USB, mini USB junto, sabe? Que você coloca na parede e tal. Por algum problema não estava funcionando. Aí eu já fui reclamar, mandar trocar, e eu descobri que foi uma burrice minha na hora de... O USB só liga se você ligar alguma coisa na tomada. E eu tentei ligar primeiro a USB para testar se funcionava. Eu achei que não funcionava. E eu não sabia que essas tomadas funcionavam assim. Marcos do céu, foi uma semana absolutamente caótica, e agora eu já estou em aula também, não estou mais de férias, então... Nossa, passei a semana resolvendo problemas e agora, entre o sábado e o domingo, eu consegui resolver tudo. Então, gente, terminando a minha prova, hoje é segunda-feira, né? Possivelmente hoje, terça mesmo, eu vou postar tudo que eu tô devendo para vocês lá no Telegram, tá bom? Boa. Me perdoem, e as dicas das canetas tinteiro também, me cobrem. Podem cobrar à vontade, tá? Vocês não estão enchendo o meu saco, só estão ajudando a minha memória. Porque se eu não anoto na minha listinha, putz, eu esqueço mesmo, tá? Mantém no radar. Isso aí. Boa. Agora, teve uma coisa desse vídeo do Nicoleles que me irritou profundamente, Bia. Mais uma? Aquela cadeira rangendo o tempo inteiro, meu Deus do céu, não sei como ele consegue fazer nada. Nossa, ele vira pra lá, nheque, ele vira pra cá, nossa, nheque. Meu Deus cadeira do céu, que faz cara, nheque. Bota um óleo lá, sei lá, né? Chama a boa alma lá pra colocar um óleozinho. WD-40, compra uma cadeira nova. Nossa senhora. Enfim. E teve o usuário sem nome lá do Telegram, ele mandou um link sobre como a escrita cursiva está voltando nas escolas, e o Lucas Coutinho mandou um texto também falando sobre por que existe uma ênfase grande em escrita cursiva em escolas, e o próprio Lucas comentou o seguinte, falou: é bacana que essas matérias e estudos venham emergindo cada vez mais, mas também levanta um alerta. Aí ele fala, é engraçado, né? Como a sociedade tende a crer que certas coisas, por serem antigas
ou comuns, devem abrir espaço para a modernidade como se o antigo fosse um malvadão ou ruim. Exemplo, trocar a escrita com caneta por digitação, a leitura em papel por telas, né? Então não é só porque é velho que é ruim, não é só porque é novo que é bom, e essa volta, aparentemente, da ênfase e de ensinar a escrever e também ler em escrita cursiva, me parece que é uma movimentação mais de fora. Não sei se aqui no Brasil chegou a sair essa ênfase de escrita cursiva. Você diz pra gente, não sei se você sabia. Mas pra lá o pessoal tá voltando a fazer porque aparentemente tem benefícios cognitivos. E uma justificativa que eu achei meio fraca foi assim, né? Na Pensilvânia, por exemplo, que vale lembrar, é a primeira capital dos Estados Unidos, foi na Pensilvânia. Lá, ensinar escrita cursiva para as crianças é uma questão civil, porque um cidadão bem informado, ele tem que saber ler os documentos antigos que estão feitos em cursiva. Poxa vida. Não. Se é essa justificativa, eu não sei. Ai, mas que existem outros benefícios de você saber escrever, não ainda de forma, mas sim na cursiva. Mas aí, Bia, como é que você... Olha, eu tinha umas coisas aqui em alemão antigo, que eu joguei na IA, e ela traduziu muito bem pra mim, tá? Tanto que eu falei pro meu pai, sabe aqueles teus livros, aqueles documentos que você não entendia nada, porque tá num alemão que não se usa mais... documentos de parentes do século passado, quando vieram pro Brasil e tal, né? Minha família veio, a família do meu pai, né? Meu avô, vieram justamente no Entre Guerras, né? Pouco antes do Hitler anexar a região deles, a Alemanha, lá que era no Império Austro-Húngaro. Então eles têm muitos documentos, e tá naquele... É uma escrita cursiva linda, né? Só que além de ser meio indecifrável, é um alemão bem arcaico, né, livros e outras coisas. E o meu pai mesmo se bate, né, mesmo procurando ajuda de parentes e tal, fala, agora você não precisa mais apelar para os parentes, agora nós temos a IA. E o Claude, pelo menos o Claude, olha, tirou de letra, tá? Se alguém mais está fazendo essa experiência, até conversa com o pessoal ali no Twitter que gosta de genealogia. Eu ia muito com meus pais quando era criança na igreja dos Mormons, porque eles fazem muito esse trabalho genealógico, inclusive na internet. O site deles é o Family... Nossa, deu um branco agora. O Marcos vai colocar no... Nós vamos procurar depois, o Marcos coloca lá. Mas antes da internet, gente, era tudo microfilme. Então era ir lá, caçar e caçar e caçar. Mas o trabalho deles é primoroso. Eu tenho a maior admiração pelos Mormons até hoje por causa disso, né? Eu criei uma excelente impressão deles nesse sentido de preservar documentos históricos, né, com certidões de casamento, nascimento, de óbito. É um trabalho, sem dúvida, sensacional. E agora você não precisa mais ir caçar microfilmes por aí, você pode usar a internet. Então, sem dúvida, esse negócio de decifrar as cursivas antigas desses documentos antigos já é um problema agora que a IA está resolvendo, tá? Agora, esse negócio desse motivo civil, vamos dizer assim, realmente é forçado, né? A gente não precisa ir tão longe. Escrita cursiva, o pessoal pensa que é para deixar as crianças longe das telas, né? Também. Mas você escrever à mão, não importa a idade que você esteja, a gente já falou isso aqui no Área de Trabalho, procure os episódios antigos, né? Tem toda a parte da coordenação motora, ativação de áreas específicas do cérebro que você não consegue ativar só digitando, tá? Então escrever à mão é importante, tá? Não importa se é com caneta, com lápis, papel, caderno, apenas escreva à mão e cursiva, porque o cursivo, ele tem aquele encadeamento das letras, né? Você unir uma coisa na outra, é isso que faz a ativação de múltiplas áreas do cérebro. Então isso significa que você vai engajar mais com o conteúdo e preservar ele por mais tempo na sua memória, vai reter aquele conhecimento. Então você tem diversos motivos, pessoal, para escrever à mão, tá? Usem no tablet, usem os e-inks, mas usem também papel e caneta, tá bom? Boa. E o que eu falei de documento, etc, é que tá tudo digitalizado. Você acha isso muito mais fácil em qualquer lugar versus ler no Quem que lê Independência do Brasil, o documento no papel original? Não. Os documentos importantes, eu concordo, mas talvez eles estivessem falando mais de documentos de família mesmo, então, de uma determinada região, que tem aquele museuzinho daquela cidade isolada lá. Não, gente, tem agora acabou o problema. Exato.
E a gente recebeu dois comentários curiosos sobre aquilo que a gente fala sobre... quem sabe escrever muito bem é acusado agora de estar usando IA, Nossa porque Senhora. as pessoas são incapazes de escrever bem, então projetam que o outro está usando IA também, né? O Marcos Aguiar falou que... mandou um memezinho que ser acusado de usar IA quando você não usou é o equivalente desse século a ser acusado de bruxaria. Boa. E o Paruker mandou pra gente, falou assim, eu vi hoje e lembrei da Bia na hora. É um quadrinho, né? São 4 quadrantes, 2 e 2, né? O primeiro é assim, quer escrever com IA? Aí a mulher fala, não, obrigado. Quer reescrever com IA? Diz o segundo quadrinho. Ela fala, não, ainda não. Terceiro quadrinho. Quer melhorar com IA? Quer fazer um rascunho com IA? Quer polir com IA? Quer editar com IA? Ela fica meio... Não. Aí chega no último quadrinho. IA detectada na sua escrita. Ela fala, mas eu sempre usei travessão. Então é aquela briga toda que a gente conhece há um tempo. E eu tô usando travessão agora como se não houvesse amanhã, viu? Só de raiva. Inclusive, escrevi à mão com a minha caneta esferográfica num documento lá, pra você escrever um parágrafo, uma justificativa, eu meti-lhe um travessão ali, vou colocar mesmo. Quero ver vir chegar e falar que foi IA que escreveu isso aí. Não era um texto que se procura em IA para IA escrever. É uma observação pessoal, né? Mas taquei-lhe lá um travessão, porque sim. E a gente vai deixar aqui um link, ele é mais um alerta do que qualquer outra coisa, porque o Mano Deivin, que a gente boa pra caramba, ele tem o canal lá, que é todo escrachadão, né? Fala muito, mano, papai, não sei o quê, o estilão dele de falar com aquele chapeuzinho que ele usa. E é o gatunete da IA, basicamente. E isso foi uma coisa que o DF Lopes mandou pra gente, que o paralelo é o seguinte, né? Enquanto antes tinha o gatunete mesmo, de instalar TV a cabo pirata, e depois teve aquelas IP TV Box lá, que também era pela internet fazer streaming de coisa, etc., tem serviços apoiados em estruturas chinesas que estão vendendo você poder usar a IA pagando quase nada, ao invés de pagar os $200 por mês, ou R$200 por mês, que seja, esse tipo de coisa, né? E ele explica, o link vai estar aqui na descrição, que quem foi a fundo nisso descobriu que é claro que é um bando de gambiarra, desde a criação das contas, se aproveitar de conta estudantil, empresarial, ou trial e coisa assim. E em segundo lugar, basicamente, é mais complicado do que isso, mas basicamente você faz um prompt, ele é roteado por esse intermediário, e aí bate lá do outro lado, que às vezes pode ser um Claude, às vezes é uma máquina rodando um GLM aberto, quando promete ser o Claude mais parrudão, às vezes não é. Metade das vezes, na verdade, mais da metade das vezes, não é. Você está achando que está usando o Claude e está usando um modelo aberto, rodando uma máquina que nem custa pra pessoa e te vende isso por, sei lá, $5 por mês, né? E tem o risco de, quando ele fala assim, quando você assina o GatoNet, você recebe a mesma TV a cabo que todo mundo está recebendo. Quando você assina o GatoNet da IA, você, primeiro, né, não dá para saber qual que é o modelo que você vai mandar a pergunta e a resposta vai chegar. E, em segundo lugar, tem intermediário que está vendo tudo o que está passando, que está conversando com o LLM. Na ida e na volta. Então, dependendo do que você usar, uma chave de API, ele fala, né, pronto, tem um chinês que agora tem acesso à sua chave de API da OpenAI. Isso vai acabar sendo usado, assim, mal usado, claro. E você vai ser vendido na jogada, né? Os dados da empresa, dados pessoais. Então, ele fala até que já teve casos de pessoas que passaram a ser extorquidas com dados que foram incluídos na conversa, que era uma coisa privada, e a pessoa depois começa a pagar essa conta, né? Então, é um alerta. Quem viu isso aí fala, puxa, acho que tem um esquema bom aí, vou pagar 5 por mês e vou usar doidado. Tenta não fazer. Meu Evita. Deus. Olha, bom, você já resumiu tudo, Marcos. Eu não tenho nem o que comentar. Eu acho isso tão absurdo, tão perigoso, tão tudo, que eu não consigo achar motivos razoáveis, nem o preço, para você assinar um condomínio de IA desses, né? Pelo amor de Deus. E quem, não quero pagar. Hoje em dia as IAs gratuitas tão boas o suficiente para muita coisa que a gente precisa no dia a dia. Eu sei que vai começar a ter anúncio no GPT agora, que é meio chato, daqui a pouco no Anthropic. Eles falam, nunca vai ter, ou seja, vai ter algum jeito. Mas tem os modelos abertos chineses. Não é por ser chinês que é perigoso, porque você vai rodar na sua máquina e vai rodar só lá. Então tem um pouco de preconceito injustificado sobre isso. Mas eles estão ótimos já. Tem programas como o Ollama, que não tem nada a ver com o Llama do Facebook, que chama Ollama. Ollama. Tem o LM Studio, tem um bando desses que você pode baixar. O LM Studio, que eu tenho mais familiaridade, é muito legal, que você instala
Aí você vai lá, adicionar modelos. Ele mostra para você só os modelos que vão rodar bem na sua máquina. Ele já faz essa filtragem, que vai caber na máquina, que vai caber na memória RAM, e aí você vai poder tirar proveito disso. E eles geralmente são hospedados na Hugging Face, que é o GitHub, o repositório mundial de modelos abertos, e as pessoas pegam esses modelos gigantescos e elas dão uma tunada neles para fazer ele rodar mais bacana numa máquina não com tanto hardware. Então, para quem, antes de ir para pirataria de modelo, tenta rodar o modelo local na sua máquina. Local tem vantagens que não vai para lugar nenhum, não precisa de internet, seus dados estão só rodando ali dentro. Para empresa, por exemplo, bacana, que você não compartilha com ninguém. Então tem as suas vantagens, né? Então, para quem nunca viu isso e, putz, eu queria usar um GPT mais parrudo, mas não vou pagar, sei lá, R$40 por mês. Tem então um modelo aberto que você roda local, pode ser suficiente o que você precisa, que ainda assim já é melhor do que um modelo pago básico, sabe? Então, melhor que esse gatunete da AI. Perfeito. Sobre exercícios com dispositivos, o Eliezer Kochuk mandou, eu quero saber da Bia, a opinião. A Pebble, que é o mascote da tecnologia do mundo inteiro, vai lançar um anel. Gostei muito do nome, que chama Index, que as pessoas tendem a usar anel inteligente no dedo indicador. Né? E ele é um anel inteligente porque ele tem um microfonezinho que capta o que está sendo dito, pra você fazer anotação ali de voz, coisa assim, e depois transcreve. Você puxa isso e dá tratamento. É uma coisa que você tem curiosidade ou é só uma tecnologia... só porque dá, fizeram? Achei interessante por ser discreto, né? Você quer conversar e quer registrar sua reunião, você pega, bota a sua mão no queixo, assim como se estivesse pensando, refletindo, e vai falando, todo mundo falando junto, e ninguém percebe nada. Mas tirando a descrição, vamos ver como é que funciona. Eu não achei muito detalhes sobre memória, armazenamento, o que exatamente fica ali, para onde vai, tem que estar sempre conectado. Aparentemente sim, né? Porque um dispositivo desse tamanhico assim não vai armazenar a voz, né? Reunião nem nada. Mas é uma opção interessante. Quanto mais discreto, prático. Jornalistas, acho que eu já falei isso, né? Assim como eu já tinha falado do Plod, acho que eu tenho a mesma ideia, né? A praticidade, você tá em pé numa coletiva, entrevista, quer decupar depois. Nossa, você já tem o teu caderninho ali, um anel no dedo é muito mais prático, é uma coisa a menos para ficar carregando para lá e para cá e perdendo e conectando para lá e para cá. Então é prático, rápido, acho que para muita gente que realmente precisa captar áudio em reuniões e entrevistas o tempo todo, é legal. Vamos ver na prática, né? Talvez ele, com o tempo, aí o pessoal comece a usar. Eu acho que ele tá em pré-venda ainda, né? Em pré-order. Ele não tá disponível custa ainda. Acho que $75. Isso. Assim. Então, é melhor a gente esperar um pouquinho. Parece legal, vamos ver na prática como ele se sai. Beleza. E tá, assim, esse é o produto mais fácil de fazer, aparentemente, hoje em dia, né? O gravadorzinho, botar uma IA pra transcrever, interpretar, porque o que tem de produto assim saindo, né, é curioso. E também sobre vestíveis, isso que mandou pra gente foi o Anderson, que ele falou o seguinte: tô usando o Google Fitbit Air por uma semana e não devo voltar tão cedo para usar relógio inteligente convencional. Ele fala, menos tela para me distrair, não tenho que ficar carregando todo dia, o coach de IA me lembra de fazer o que eu preciso, e é, inclusive, mais preciso e mais confortável do que os anéis. Ele falou que testou o Xiaomi Ring e o Samsung Ring também. O Google Fitbit Air, para quem não viu, é uma pulseira e embaixo dela, na banda da pulseira, tem um podzinho, que é um sensor que tem toda a parte de captar a sua biometria. Mas é isso, ele é um captador de dados de exercício sem tela. A tela você usa no telefone. Você já usou? Tem curiosidade? Usei 10 anos atrás aquela... Como é que era o nome? Jawbone, isso. Não tinha tela, não tinha nada. No máximo tinha uma luz e um botão ali que você apertava para ligar, desligar. Quando a bateria estava baixa, a luzinha só mudava de cor. Não tinha nada mais que isso, né? Sim. Mas tinha um problema crônico, parava de funcionar. Eu cheguei a comprar uma segunda e meio que desanimei. Mas eu não tenho dúvidas que esse tipo de dispositivo melhorou muito. Naquela época era tudo muito novidade ainda, muitos bugs, então dá para relevar, né? Mas legal esse seu feedback aí do Fitbit Air, porque muita gente não quer tela, não quer botão, não quer ficar carregando todo dia, porque, claro, né, sem tela a autonomia estende absurdamente.
Sim. Então, isso aí, essa questão de ser mais confortável que os anéis, também muita gente não gosta de anel. Então, boa solução. Legal o seu feedback, Anderson. Obrigada. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que o Marques Brownlee fez comparando a pulseira do Google com uma outra pulseira famosinha e anel também. Então, sim, para ter uma ideia melhor de como é que é tem para o todos uso. Os gostos, gente. Olha o que tem Exato. Hoje de opção, não tá no gibi. O que é ótimo, né? Não tem certo e errado, então é uma maravilha, né? Bom, a seguir eu vou aprender horrores com a Bia sobre o assunto da junção entre tecnologia e saúde, que é um assunto maravilhoso. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que quer falar com você que tem uma empresa ou que quer abrir uma empresa, que está com seu CNPJ enrolado, quer resolver questões da vida PJ. É isso o que a Firmou faz. Ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, e ela vai além de oferecer serviços de contabilidade só do dia a dia e atua como mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças a ela que a gente abriu e que a gente mantém a rede aberta, sempre de olho na economia de custos, ajudou a gente a pagar o tributo certinho para cada categoria, e ela conhece as estratégias melhores para você poder fazer esse tipo de otimização, para você deixar isso na mão deles e focar no seu trabalho. Afinal, isso também é produtividade, né? Nada melhor do que você deixar uma coisa na mão de quem domina para você fazer o que você domina, né? E para conhecer melhor o que a Firmou faz, os serviços todos que ela oferece, se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, financeira, de legalizar, de fazer a manutenção fiscal da empresa, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente do que você precisa. A gente tem certeza que ela vai fazer muito bem para sua empresa, assim como ela faz para a gente aqui. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por tornar os nossos ouvintes mais engajados, mais autônomos e criando seus próprios negócios. Obrigado e vamos lá. Nessa semana, 2 notícias chamaram bastante a atenção. A semana começou, semana passada, né? Com Anthropic publicando uma matéria falando sobre como que o Claude está acelerando design de proteínas e química analítica. Esse assunto de design de proteínas é uma coisa que o Google liderou por anos e mais anos com o AlphaFold, que eles resolveram basicamente o desafio de você prever o aspecto tridimensional de uma proteína, que é uma coisa que levava anos para prever e com sorte tá certo lá no final, e hoje em dia é trivial, né? Assim, o AlphaFold passou a fazer trocentas por dia. E isso tem ganhos gigantescos, um potencial gigantesco para desenvolver novos medicamentos, novos materiais, novos compostos, enfim. Né? E a Anthropic mostrou que ela vai passar a dar cada vez mais foco nisso e publicou um texto enorme descrevendo como que ela está fazendo para acelerar o design, criar do zero proteínas novas e também química analítica. O que isso quer dizer, Bia? Nossa, quer dizer que eu vou ter mais uma coisa para aprender a usar. Que eu gosto muito desse assunto, né, de design de proteínas. Já venho estudando docking molecular e tô aprendendo ainda. E agora eu tenho mais uma ferramenta. Pois é, como você falou, né, tá ao alcance de qualquer um hoje, né, tá muito fácil. Você tem um laboratório pequeno, né, você não precisa mais de super softwares como tinha que ter antes, pagar licenças super caras, né, para fazer o que as IAs começaram a fazer agora. Isso é fascinante, tá? Quanto mais gente produzindo, melhor, né? Mais autodidatas surgirão também, o que é fantástico, tá? E isso pega carona um pouco no assunto da IA na vacina para o câncer, porque a IA está participando desse processo que também é molecular, essa fase inicial do desenvolvimento aí de produtos farmacêuticos em geral, não só vacinas, né? E o mundo que se abre diante de nós é fascinante, Marcos, é impressionante. Então, a gente pode juntar essas duas coisas. Teve Vamos mesmo lá. essa
essa notícia da... Primeiro saiu a notícia que eu achei que foi curioso no comecinho. Teve aqui o desenvolvimento da vacina contra o câncer, é câncer de pele, né? Melanoma, exatamente. Com melanoma, ok, Uhum. né? Saiu aqui a vacina, aí deu lá, que valorizou 200% na bolsa, etc, porque foi repercutiu, a fase 3, a Bia pode explicar essa parte mais específica do desenvolvimento mesmo, né? Aí depois que veio a notícia de que IA tinha desempenhado um papel importante para isso acontecer. Não foi a IA que fez a vacina, mas assim, ela fez parte do processo. É mais ou menos isso? Lembra da história do cachorro, do cara que curou o câncer de cachorro? É bem parecido, viu? Tá. O que a empresa fez, né? Eles fizeram o teste de fase 3. É isso que nos impede de nós desenvolvermos a sua e a minha vacina, Marcos, porque teste de fase 3 é muito caro, tem que recrutar paciente, né? Não é fácil, isso é caro. Às vezes você precisa de fazer uma abordagem multicêntrica, né? Você coloca diversos centros espalhados em cidades, países diferentes, então isso custa caro, tá? E fase 1, só pra gente entender o contexto, como é que é fase 1, fase 2? A fase 1 é o teste de segurança, tá? O teste de segurança não é nem para ver se funciona, vai curar o problema, não, é esse teste de segurança, é para ver se dá para usar em pessoas e qual que é o efeito tóxico, se isso viabiliza ou inviabiliza a adoção daquela molécula, tá? Então já é com pessoas o teste a fase 1, não é só teórico? Se faz em células também, mas é muito pouca gente, tá? Tipo 5, 6 pessoas só, né? Tá. É bem poucas pessoas, tá? Diferente da fase 2, que é basicamente em animais, tá? Aí você já tem um pré-fármaco ali, uma molécula já preparada para acompanhar. E só a fase 3 que são os testes clínicos de fato, em pessoas. Então, esse artigo que vocês devem ter visto aí, foi com mais de 1.000 pacientes, né, já teste de fase 3 com um melanoma avançado, tá? Isso que é interessante, eles passaram pela cirurgia de remoção e a vacina foi combinada com uma outra molécula, que é o pembrolizumab, que já está no mercado aí faz tempo, uma droga excelente, tá? E essa combinação reduziu aí a recorrência comparada com o pembro isoladamente. Ele já é um excelente fármaco, agora combinado com a vacina foi o que trouxe esses resultados aí excepcionais e que justifica aí tantas manchetes na mídia. Então, e além do fato de ser o primeiro tratamento de câncer com mRNA, o RNA mensageiro, tá? E aí tem todas as teorias conspiratórias que vocês vão ver na internet. O pessoal não sabe o que é RNA mensageiro e fala abobrinha nas redes sociais, tá? No artigo da Nature não fala em IA, né? Mas onde que a IA entra nessa história? A vacina, ela é personalizada. Porque o câncer, gente, é uma doença genética a partir de uma mutação, e essas mutações são muito singulares em cada um de nós. Não acontece da mesma forma, o mesmo câncer não acontece da mesma forma em pessoas diferentes, tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam o tumor de cada paciente, né, e fazem o sequenciamento para procurar essas mutações que vão gerar os neoantígenos. Neoantígenos são proteínas anômalas, né? Elas sinalizam que, essa célula é defeituosa, essa célula é cancerosa, é uma célula que pode se replicar indefinidamente, dependendo da mutação. Então, essas proteínas, elas avisam o seu sistema imunológico. Porque, gente, mutações acontecem no seu corpo, uma célula cancerosa pode estar surgindo nesse exato momento em você, Marcos, e em mim. Só que nós temos um sistema imune vigilante, ativo, que vai lá, achei você, pum, pronto, neutraliza e elimina aquela célula. Para o câncer efetivamente acontecer, além da mutação, ele precisa dar um jeito de driblar o nosso sistema imune e o sistema de conserto do DNA. Então, muitas coisas têm que acontecer conjugadamente para um câncer se desenvolver num organismo. Não é algo trivial, tá? Agora, a Moderna usou essas ferramentas de IA para quê? Para identificar quais desses neoantígenos têm a maior chance de disparar uma resposta imune forte do paciente. Então, ou seja, é matemática, gente, é aí que a IA entra.
tentativa e erro, né? É uma análise probabilística, como tudo que a IA faz. Então, aí depois que esses pesquisadores restringem essas opções, aí sim um conjunto delas vai ser usado para fazer um desenho de vacina para cada pessoa. Então, é individual, por isso que é caro também, tá? Porque medicina personalizada é caro. Então, o que a IA faz? Triagem, priorização, pega todas aquelas mutações lá que são identificadas no sequenciamento e faz uma previsão ali computacional de quais desses neoantígenos aí tem maior chance de gerar uma resposta imune, ou seja, são imunogênicos dentro do jargão, né? Antes dessa validação experimental, tá? Então eles fazem lá os testes depois, né? A partir dessa lista que vai passando por um gargalo, né? Um funil, vai reduzindo, e aquelas que tem mais chance de gerar resposta imunogênica é o que vai ser usado ali como teste, né? Primeiro em animais, depois, no caso aqui é só para pessoa, né? Vai direto no tumor da pessoa, então o teste é direto na pessoa, por isso que chama vacina personalizada, tá? No caso dos fármacos convencionais, passa por todos os testes, células, animais também, mas aqui nós estamos falando de vacina, tá? Então, é para aquela pessoa. Então, a IA vai agilizar essa etapa do design. Eu não consegui descobrir qual que é o modelo de IA, arquitetura que eles usam, tá? Eu acho que eles nem vão divulgar isso, porque, né, entregar o ouro para concorrência, então não sei, né? Não achei, então, esses dados, vou ficar devendo para vocês e acho que eles vão ficar devendo para todo mundo também, tá? Como não foi um anúncio feito em parceria com nenhum laboratório grande de IA também, pode muito bem ser um modelo que eles têm interno ali, né, que jogou no GPT e ele cuspiu a vacina, não é isso, né? Não, eles fazem contratos também. A Anthropic tem contratos com empresas, mas isso eles não fazem um disclosure, né? Até porque é segredo industrial também, né? Acho que se eu cavocar, procurar alguns materiais técnicos lá de dentro da Moderna, BioNTech, né? Quem sabe a gente tem uma pista, né? Mas eu inicialmente não consegui achar. Mas não é nada extraordinário, gente. Eu acho que o que as ferramentas que nós temos aí, juntando, né? Costurando com esse assunto da Anthropic aí para design molecular de proteínas, então a gente já tem uma pista, né? Como o negócio tá amplo e acessível. E é uma coisa importante também, né? A gente já viu, por exemplo, a OpenAI tem a EVO, a Anthropic acabou de fazer esse negócio. São, às vezes, ou modelos ou sistemas de modelos treinados especificamente para uma coisa e que pode ter sido com dados que a Moderna tinha lá, ela usou esses dados dela para fazer esse fine-tuning, etc., e direcionou um modelo mais fechado ali para ela, pro caso dela. Não quer dizer que vai dar para usar, ou nem que foi uma parceria com uma grandona, ou que foi um modelo pronto lá, de mercado, né? Copiar e colar do lado de outro, resposta, prompt, etc. Então, uma coisa mais direcionada mesmo. E a gente já comentou sobre como as ferramentas de IA, o que elas vêm agilizando, às vezes nem é o desenvolvimento específico do componente, do composto, da molécula, mas é agilizando e otimizando os processos justamente a parte burocrática das fases de análise de resultado, de triagem também, de você fazer uma triagem mais otimizada, mais direcionada, com base em dados que dá para mastigar mais rapidinho. Então, usar IA para fazer... Na verdade, isso tudo, né? Mas usar IA, na verdade, para fazer tudo, mas específico de vacina é muito mais amplo do que a gente pensa de cara quando a gente fala sobre isso. Por que estão surgindo tantas startups de biotecnologia hoje para vacinas e fármacos, para doenças raras? Eu acho que é uma tendência que vai começar a acontecer agora. Porque as ferramentas computacionais, com IA ou sem IA, já estão muito disseminadas, né? Você só precisa realmente ter uma boa estrutura computacional e humana também, pessoas especializadas nisso, para começar a trabalhar e produzir os seus próprios fármacos ou terapias, ou seja o que for. O que o bicho pega é na parte regulatória, as exigências, né, para você colocar um fármaco no mercado, as exigências são muito altas. E é por isso que essas empresas, essas pequenas startups, fazem parcerias depois com farmacêuticas grandes.
Sim. Porque aí sim elas têm estrutura para fazer todas aquelas testagens, os estudos de fase 3, estudos clínicos, submeter para as agências, né, os dossiês, tudo isso demora, dá trabalho e precisa de muita grana, gente, ainda mais vacinas, precisa de muita gente, medicação para câncer também, precisa de muita gente. No caso dos cânceres raros, né, isso complica muito para achar pessoas elegíveis. Doença, quanto mais rara, mais difícil e mais demorado você viabilizar um medicamento, porque é difícil achar pessoas, né? E quando isso se concretiza, são sempre remédios muito caros, né? Uhum. E doença rara é um ciclo vicioso ela é rara porque não ocorre muito na população. Isso. Como não tem essa frequência toda, mesmo quem tem a doença, ela pode acabar não sendo diagnosticada, porque nem entra ali como nas hipóteses. Aí, por conta disso, não tem dado disponível para ou desenvolver um medicamento ou para avançar a pesquisa. Então, um ciclo... E claro que isso, por exemplo, está muito em voga nessa semana por conta mesmo dessa tragédia toda do Lito, né? Então, nesse caso, ajuda de uma forma terrível, mas a trazer mais awareness, né? Que eles chamam para essa específica, mas... Nossa, e doença por prions, né? Como é ainda mais complicado. Hoje não dá tempo, né? Mas se vocês quiserem, semana que vem a gente fala... Eu vi que tem um vídeo de um ano atrás do Pedro Loz, né? Sobre prions. Eu não assisti ainda, mas muita gente estava recomendando. Mas eu já estou caçando aqui os meus artigos e coisas sobre prions. Nossa, é uma coisa complicada e porque subverte a própria noção de processo biológico de doenças que a gente já conhece. Mas se vocês quiserem, a gente pode comentar semana que vem sobre isso. As duas opções experimentais, né, que estão tentando inscrever o Lito lá para ele participar. Eu estou também indo atrás, eu já peguei os artigos aqui para entender, né? Uma é com siRNA e a outra não me lembro agora o que é, mas eu posso explicar direitinho para vocês aí semana que vem, se vocês quiserem, como é que funcionam essas candidatas à terapia para a doença dele, né, tá? Que é uma doença priônica. A gente conheceu isso a partir da doença da vaca louca, né? Um tempo atrás todo mundo ouviu falar, repercutiu muito na mídia, né? Uma doença neurodegenerativa, né? Em humanos é um pouco diferente, tá? É parecido, mas é diferente. Então não dá para você usar a mesma terapia lá dos bovinos em seres humanos, porque é outro prion, é outro mecanismo, mas a gente pode falar, o prion não é um vírus, não é uma bactéria, não é um bichinho que você pega, não, é uma proteína, é uma proteína que você mesmo está produzindo o tempo todo no seu cérebro, que é essencial para suas funções cognitivas. Só que por algum motivo surge, né, às vezes via uma mutação mesmo dentro de você, ou adquirida, que é o caso da vaca louca lá, você adquire ou desenvolve dentro de você um prion que começa a usar o seu maquinário, né, cerebral de produção da própria proteína. As proteínas que vão sendo produzidas são produzidas de forma defeituosa, né, com um dobramento errado. Né, o prion é uma proteína com um dobramento errado. Então, é uma peça dentro do seu cérebro, né, faz uma analogia com um carro, né, uma peça dentro de você que quebra, só que essa peça começa a fazer as outras peças ficarem quebradas também. É muito insano isso. Então, não tem um vírusinho ali, ela não vai nada no seu DNA. Eu vi muita gente falando também, ele bagunça o seu DNA. Não, ele é pós-transcricional, não tem nada a ver com o DNA. Ele usa um maquinário ribossomal depois de produção de proteína, o que torna muito mais difícil. Não tem como você destruir, não tem como você fazer um remédio para destruir essa proteína. Ela é praticamente indestrutível. Então, olha o tamanho do desafio. As terapias que estão sendo estudadas para ver se são viabilizadas é de edição genética. Pegar esse maquinário que você já tem dentro de você, que produz a proteína normal, tá, que todos nós produzimos, e mudar uma sequenciazinha do gene ali para ela parar de produzir essa proteína. Aí o prion não vai mais pegar a proteína e quebrar ela, vamos dizer assim, dobrar ela errado, porque não tem mais. E dá para presumir que isso vai ter muitos efeitos colaterais também. Então não é uma coisa fácil não, gente.
É complicado. Mas vamos torcer pro Lito conseguir, né, entrar num trial desses, né, nos Estados Unidos. Lá são, se eu não me engano, são 2 universidades, um instituto americano lá que está testando essas 2 opções de terapia. Tem que ver se ele é elegível também, né, gente? Sim. Eu não fui atrás de detalhes, assim, de recrutamento. Uma parece que não está recrutando mais pacientes e a outra não é todo mundo que dá para colocar no trial também, né? Tem isso. Às vezes você pode até causar um dano maior se você pegar uma pessoa que não está elegível para aquela terapia e até acelerar, né? Fazer ela entrar em óbito durante o teste, porque não se conhece bem os mecanismos, né? Então, não é só colocar, vamos tentar de qualquer jeito e pronto. Não é bem assim, tem todo um cuidado, tá? Beleza. E Bia, pra gente finalizar o episódio, você na semana passada trouxe uma dúvida. Quer refrescar nossa memória sobre a sua dúvida de tagueamento? Ah, gente, então, no Todoist, né? Pois é. Como é que eu organizo as tarefas de WhatsApp, pessoas para responder? Aquelas que antigamente eram tarefas que eu fazia no telefone e tarefas que eu fazia no PC. Depois eu mudei para online e offline e agora continua sem funcionar. Apareceu alguma solução para mim aí? Olha, o Perseu Cego mandou pra gente o seguinte, que ele fala: acho que o processo de tagueamento depende de como você trabalha o item específico e não tem uma resposta que seja necessariamente errada. No caso do Word Online, a maneira que eu vejo é taguear como você normalmente trabalha com ele e também marcar com a alternativa terminando em opcional. Aí ele colocou tag 1, online. Tag 2, offline, opcional. Então você subcategorizar melhor essas tags, porque no fim das contas, aí vai entrar um pouco da minha interpretação. O que você precisa é o do resultado e não do processo, né? Então, se você organizar desse jeito, ou uma alternativa, essa que eu falava para você na semana passada, é quebrar com como você organizava isso historicamente e repensar de um jeito mais global. O cumprimento das tarefas pelo framework de se trabalhar em 2026. Que certamente é diferente de como você vinha fazendo historicamente, né? Então, o que estava lá, o que está de histórico, deixa. Era assim até certo ponto. De agora em diante, você achar um jeito novo de personalizar isso. Às vezes nem usando tag, sei lá, aí vai de você, né? Mas você recebeu outras dicas? Como é que você pensou isso ao longo dessa semana? Sim, eu não lembro se foi no grupo que a gente conversou sobre isso ou se foi em chat individual. Mas alguém falou assim, nossa, mas usar tag telefone hoje nem faz mais sentido, eu nem uso mais telefone. Eu fiquei pensando, na verdade a gente usa o telefone, mas não é mais para telefonar, né? A gente só recebe trote, golpe, telemarketing. É uma boa opção, abolir a tag telefone e deixar só online e offline. Aí se eu preciso responder pessoas, entrar em contato... fazer tarefas que exigem que eu esteja online, eu boto tudo no online. Pode ser marcar uma consulta médica, vai para o online. Pode ser, sei lá, pedir para IA fazer um gráfico de alguma coisa, é online. Agora, no offline, fica aquelas tarefas que eu posso colocar no meu bloco de foco, né? Escrever um artigo, o que mais? Estudar um determinado assunto, ler um livro, ler um paper, ler um artigo qualquer, né, que você deixa às vezes no Read It Later, lá no Instapaper, pode colocar isso no offline? Pode, porque muita gente também exporta, né, os artigos. Eu pretendo voltar a fazer isso, sabe? Esses artigos de leitura mais longa, que você quer degustar, sabe? Às vezes uma New Yorker da vida, tem aqueles artigos maravilhosos, né? Então, você pode exportar lá para o Kindle e ler tranquilamente, sem interrupções, como se estivesse lendo um jornal ou uma revista. Então, é uma opção que eu estou estudando, tá? Deixar só online e offline e abolir as demais. Quem tiver outras dicas, outras sugestões... Fiquem à vontade. Sim, manda para Bia. Telegram, @BiaKunze, pode mandar sua dica, pode mandar link, print, qualquer coisa. E na minha arroba ali, vocês também podem pedir para entrar nos grupos lá, que a gente troca muita ideia a respeito disso, tá? Desses e outros problemas, né? Os nossos ouvintes e os frequentadores do grupo lá, tô com um problema pontual disso, aquilo, a galera ajuda mesmo, tá? Beleza, então mandem para isso. Bom, para mandar, primeiro, para ver as notícias, os links, os que a gente colocou aqui, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/214 ou também aqui no seu player de podcasts, os follow-ups, feedbacks, perguntas, respostas, pautas, dicas, comentários, gigahertz.fm/feedback. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje,
A vocês que deixam reviews, avaliações, que comentam, que recomendam o Área de Trabalho para chegar cada vez mais longe. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que vão me ajudar com os meus problemas e vão ajudar todo mundo que pede ajuda aqui, né? Basta entrar em contato comigo, @biacunze, para mandar suas dicas. E também, por esta arroba, lá no Telegram mesmo, vocês podem pedir para entrar nos grupos. Peçam lá, Bia, me manda um sacolão de links, que eu mando os links de todos os grupos lá para vocês participarem. E a gente encerra o Área de Trabalho aqui, Marcos, também mandando melhoras, toda a energia positiva possível pro Lito e sua família, né? Pra Mila, muita força. E eu estendo esse convite a vocês aqui. Mostrem seu apoio, ajudem da melhor forma possível, porque eles são realmente muito legais. Estão aí produzindo conteúdo há, quase 20 anos, já 15, 20 anos. O Lito é uma das pessoas mais legais da internet e merece todo o nosso amor, carinho e apoio. Sem dúvida alguma. Então, manifestem isso, porque às vezes é importante ouvir. Bom, eu tô por aqui no A Fonte e também no Área de Transferência. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.